Havia uma época distante, em um reino vasto e poderoso chamado Babilônia, onde reinava um monarca imponente e temido por toda a terra. Seu nome ecoava nas mentes e corações de seus súditos como um trovão, e sua soberania era tão imponente quanto o majestoso rio Eufrates que serpenteava por sua capital grandiosa. O nome desse rei era Nabucodonosor II, um homem de notável sabedoria e habilidade estratégica. Seu reino florescia em prosperidade, suas muralhas eram altas como os céus e seus tesouros eram incontáveis. Entretanto, havia algo em seu coração que o atormentava, algo que o fazia buscar algo maior e mais profundo do que todos os tesouros do mundo: conhecimento e poder divino. Nabucodonosor era um homem ambicioso e, como tal, desejava conhecer os segredos mais profundos do universo. Ele buscava compreender o significado da vida, o destino das estrelas e o propósito da existência humana. No entanto, sua busca incessante pelo conhecimento o levou a uma estrada perigosa. Certa noite, o rei teve um sonho que sacudiu as bases de seu ser. Ele sonhou com uma estátua imensa, feita de diferentes materiais, representando os impérios que governariam a Terra ao longo da história. Mas a parte mais perturbadora de seu sonho era uma pedra que vinha do céu e esmagava a estátua em pedaços pequenos como poeira. Nabucodonosor estava perplexo e ansioso por entender o significado dessa visão. Para decifrar o enigma de seu sonho, o rei convocou os sábios, astrólogos, magos e adivinhos mais notáveis de seu reino. Ele ordenou que lhe revelassem a interpretação de seu sonho sob pena de morte, caso não conseguissem. No entanto, nenhum deles conseguiu compreender o enigma. A notícia da incapacidade de seus sábios chegou aos ouvidos de Daniel, um jovem hebreu sábio que havia sido levado cativo para a Babilônia. Daniel se destacou por sua sabedoria e fé, e seu nome ressoou nas cortes reais. Ao saber do decreto do rei, Daniel buscou o Senhor por orientação, e naquela noite teve uma visão. Na visão, o Senhor revelou a Daniel o significado do sonho de Nabucodonosor. A estátua representava as nações que dominariam a terra, começando com a própria Babilônia e terminando com o reino de Deus, simbolizado pela pedra que esmagaria todos os impérios terrenos. Daniel corajosamente se apresentou perante o rei e explicou o enigma divinamente revelado. O rei ficou impressionado com a sabedoria de Daniel e reconheceu a mão do Deus dos hebreus em sua interpretação. Ele recompensou Daniel com honra e riqueza, e Nabucodonosor o nomeou chefe de todos os sábios da Babilônia. No entanto, o coração de Nabucodonosor continuava a ansiar por conhecimento e poder divino. Ele se tornou obcecado por demonstrar sua grandeza e dominância sobre todas as nações da terra. Sua vaidade o levou a construir uma estátua de ouro maciço, com a intenção de que todos a adorassem como um símbolo de seu poder absoluto. O rei convocou todos os líderes e autoridades de seu vasto reino para uma cerimônia grandiosa. Quando a música tocasse, todos deveriam se ajoelhar e adorar a estátua de ouro sob pena de morte na fornalha ardente. Ele acreditava que sua estátua era a representação suprema do poder humano, e ao exigir adoração, buscava elevar-se a um status divino. Contudo, havia aqueles que se recusavam a se curvar à estátua de Nabucodonosor. Entre eles estavam 3 jovens hebreus notáveis: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles serviam fielmente ao Deus de Israel e não podiam adorar ídolos de ouro. A desobediência dos 3 jovens chegou aos ouvidos do rei enfurecido, que os convocou diante de si. Ele lhes ofereceu uma última chance de se ajoelharem diante da estátua, prometendo perdão se o fizessem. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram inabaláveis em sua fé, recusando-se a comprometer seus princípios. Nabucodonosor, tomado pela fúria, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os 3 jovens fossem lançados nela. Os guardas cumpriram a ordem do rei, mas algo incrível aconteceu. Quando Sadraque,
Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Uma presença divina desceu sobre eles. Uma quarta figura, semelhante a um filho dos deuses, estava com eles na fornalha, e as chamas não os consumiam. O rei e seus sábios observaram com espanto enquanto os 3 jovens caminhavam ileso nas chamas ardentes. Nabucodonosor, maravilhado e humilhado pela manifestação do poder de Deus, ordenou que os jovens fossem retirados da fornalha. Eles saíram incólumes, sem um único cabelo chamuscado, nem o cheiro de fumaça em suas roupas. O rei proclamou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro e proibiu qualquer blasfêmia contra ele sob pena de morte. Por um tempo, o rei reconheceu o Deus de Israel como supremo, mas sua humildade não durou muito. Novamente, a vaidade começou a brotar em seu coração como uma erva daninha insidiosa. Ele esqueceu da lição aprendida na fornalha ardente e, mais uma vez, seu orgulho o levou por um caminho perigoso. Nabucodonosor continuou a governar com mão de ferro e expandiu seu reino, conquistando terras distantes e dominando nações inteiras. Sua ambição não conhecia limites e ele começou a considerar-se invencível. Ele também se desviou de seu compromisso com o Deus de Israel e começou a praticar a idolatria, adorando deuses pagãos e buscando adivinhação por meio de magos e feiticeiros. Foi nesse momento de desvio espiritual que uma nova provação foi enviada pelo Deus dos Hebreus para trazer o rei de volta ao caminho da retidão. Uma voz divina ecoou em seus sonhos, advertindo-o de que ele seria humilhado e transformado em uma besta. Nabucodonosor não deu ouvidos a essa advertência e continuou sua arrogância. Passaram-se meses e o rei ainda estava imerso em seu orgulho, até que a ameaça divina se concretizou. Enquanto caminhava em seu palácio opulento e admirava a grandiosidade de sua cidade, Babilônia, uma voz celestial pronunciou a sentença. Ele foi imediatamente afligido por uma doença estranha e misteriosa. Nabucodonosor começou a agir de maneira estranha e incoerente. Sua mente estava confusa e ele se tornou cada vez mais distante da realidade. Sua aparência também se deteriorou rapidamente. Suas unhas cresceram como garras, sua pele se tornou áspera e coberta de pelos, e ele começou a viver como uma besta no campo, longe de sua corte e de todos os que o conheciam. Durante 7 anos, Nabucodonosor vagou pelos campos e pelas montanhas como uma besta, comendo grama como os animais. Seu reino estava em desordem, e a notícia de sua transformação correu como um raio pela Babilônia e além. Enquanto ele vagava sem rumo, sua mente gradualmente retornou a ele, e ele começou a reconhecer sua insensatez. O rei humilhado finalmente voltou-se para o Deus de Israel em arrependimento. Ele levantou os olhos para o céu e suplicou por misericórdia. Sua oração sincera tocou o coração de Deus, que decidiu restaurá-lo à sua forma humana e ao seu trono. No entanto, a restauração de Nabucodonosor não foi imediata. Ele continuou a vagar pelos campos por algum tempo, até que finalmente reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nesse momento, sua mente foi curada e sua forma humana retornou. Ele se ajoelhou diante do Deus de Israel e o adorou com fervor. O rei restaurado retornou à Babilônia com um coração humilde e grato. Sua transformação de orgulho à humildade tornou-se uma lição para todos os seus súditos. Nabucodonosor governou com justiça e retidão pelo resto de seu reinado, reconhecendo que o verdadeiro poder e sabedoria vinham de Deus. Ele nunca mais se desviou de sua fé e nunca mais perseguiu outros deuses. Seu testemunho de transformação tornou-se uma história que foi contada de geração em geração como um lembrete da importância da humildade diante do divino. E assim, a história do rei que virou besta e depois retornou à humanidade se tornou uma lenda eterna de redenção e humildade. A vida de Nabucodonosor é um testemunho de que, não importa o quão alto um homem suba, ele sempre deve se lembrar de que, no final das contas,
todos estão sujeitos à vontade divina. A história de Nabucodonosor continua a inspirar e ensinar lições de humildade e reverência até os dias de hoje. Obrigado por assistir nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!